boa noite a todos. Que a paz e a luz do Mestre Jesus estejam com todos. Peço desculpas, tivemos um pequeno probleminha técnico, mas estamos nós aqui, seu Osmar, Jesualdo, eu, Mário, resolvemos fazer essa live para que a gente possa conversar um pouquinho sobre tudo que está acontecendo, né, sobre o ano que passou, que virá, sobre o Natal, sobre tudo que ele significa. E também depois eu vou fazer alguns agradecimentos, mas a princípio, antes que os dois falem, eu gostaria que vocês refletissem um pouquinho sobre tudo que vem acontecendo, o porquê de tudo isso, se realmente nós estamos agindo de uma forma correta, se realmente estamos seguindo todos os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, se realmente estamos trabalhando, se estamos fazendo a nossa reforma íntima, se estamos fazendo a nossa transformação moral, como a gente apregoou, como a gente tanto disse que ia fazer, né? Ou se simplesmente a gente está seguindo com o nosso caminho, com o nosso destino, pouco se importando com as pessoas, pouco se importando com nós mesmos, passando por cima de tudo e de todos, não cuidando dessa máquina que nos foi concedida por Deus para que pudéssemos cuidar da nossa transformação, da nossa melhora como espíritos, como pessoa. Se nós não fizermos nada disso, se nós não nos melhoramos, se nós não cultivamos o amor, a humildade, a caridade, então, como a gente pede coisas melhores, como a gente implora a Deus coisas melhores, como a gente julga quando não recebemos aquilo que a gente acha merecedor. Então, para falar um pouco sobre tudo isso, está aqui o Osmar Maciel, né, que tem um pouco de conhecimento sobre isso, né, há mais de 40 anos nessa jornada. Temos aqui o nosso irmão Jesualdo Costa, escritor, poeta, palestrante, também tem um pouco de conhecimento. O Jesualdo vai falar sobre o ano que passou, sobre o ano que nos aguarda, e o senhor Osmar vai falar um pouco a respeito do Natal. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser escrever, fazer alguma pergunta, estaremos à disposição. Senhor Osmar, já que é sobre o Natal, o senhor é o primeiro, a palavra é sua, esteja à vontade. Obrigado. Em primeiro lugar, quero cumprimentar todos aqueles que estão neste momento nos visualizando através da internet. É uma grata oportunidade que temos, embora à distância, estarmos juntos. Eu fiz um pequeno trabalho, uma pequena crônica singela, baseada nos escritos do Pedro de Camargo, que utilizava o pseudônimo de Vinícius. E, a partir daí, então, eu montei essa pequena crônica que achei de bastante utilidade como material de reflexão para a data que nós estamos. Então, vamos começar. Na celebração do Natal, temos que lembrar que a vinda do Messias era ansiosamente esperada, mas com aparatos de rei, de chefe de Estado, exibindo poder e glória. No entanto, Jesus se apresentou fisicamente neste mundo como um de nós. Peregrinou por caminhos ásperos,
provando a todo momento que as suas prédicas eram perfeitamente aplicáveis a todos, em todas as épocas. Descrevendo essa passagem bucólica do Mestre dos Mestres entre nós, o apóstolo João utilizou as seguintes palavras: ele veio para os seus, mas os seus não o reconheceram. No atual estágio evolutivo, vamos pouco a pouco percebendo que a natividade do Mestre, acontecida na Belém de Nazaré, tem tudo a ver conosco. Porque não se trata de um fato histórico, simplesmente. Um fato histórico de caráter genérico, por exemplo. Mas sim de um acontecimento que nos diz respeito particularmente e nos atinge e nos afeta. Realmente, a obra redentora do sublime Nazareno só tem início e eficácia a partir do momento que nós individualizamos esta obra e assumimos a parte que nos compete. Enquanto estivermos considerando-a difusa, esparsa, abrangendo a generalidade dos homens, isso nada representa de positivo e concreto. Ver um Jesus, em Jesus, o Redentor da humanidade, e encará-lo como o meu Redentor pessoal, são coisas diferentes. Se não na aparência, mas nas consequências e efeitos. A redenção, a tão propalada redenção, que é, a princípio, obra da educação, tem que partir do indivíduo para a coletividade, e não ao contrário. A transformação social há de ser a soma das transformações pessoais. Mediante essa razão, cumpre-nos individuar o Natal de tal maneira que cada um tome esse fato em sentido particular e restrito. Nos dias atuais, quanto mais recrudescem as dificuldades impostas pelo distanciamento social, impedindo-nos congraçamentos coletivos, a exemplo do que ocorria naquela saudosa normalidade, é impossível evitar que ocorra em nós um desejo enorme de resgatar aquelas alegrias que cercavam os natais de outrora. Quando, às vezes, comemorávamos o aniversário pelo aniversário, abstraindo o próprio aniversariante. O Natal, pois, que nos deve interessar de modo íntimo e particular, é aquele que se consumará em nós,
mediante a nossa vontade e a nossa colaboração, que terá por teatro o recesso de nossos corações. Então, repassados daquela simplicidade que a manjedoura de Belém nos faz recordar. Glorificaremos Deus nas alturas? Sim, mas teremos que ter simultaneamente boa vontade para com os homens que são nossos irmãos na terra. O espírito encarnado nesse orbe não evoluirá a esmo nem à mercê do acaso, mas seguindo o influxo das energias próprias, orientadas e dirigidas por aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Assim, toda a magia do Natal é ato íntimo que resulta da individualização, quando cada um recebe e concentra em si aquele advento, considerando-o como um caso pessoal. Este é o conteúdo da crônica que estou terminando de apresentar, a qual quero acrescentar meus sinceros votos, não apenas de um Natal feliz no que diz respeito à comemoração, mas um Natal de reflexões que dê origem a novas atitudes para fazermos frente a este estágio que estamos vivendo. Desejo sinceramente a todos que estão nesse momento nos visualizando que haja muita paz no coração, que haja muita vontade de reagir a esse estado de coisas que aí está, mas sempre com a extrema cautela para não nos expor desnecessariamente a riscos que podemos evitar. Que Deus abençoe a todos. Este é meu voto final. Obrigado, seu Osmar. Agradeço. Esperamos que nós todos, né, possamos aprender com tudo que está acontecendo, que realmente possamos interiorizar, né, todas as coisas boas que foram colocadas dentro de nós e que possamos colocar tudo, né, externar todos esses bons sentimentos e levar a todas as pessoas que nada é em vão, né? Nada é em vão. Então, tudo aquilo que acontece com a permissão do nosso Pai, Criador, né, do nosso Mestre. Então, que a gente possa aprender com isso e possa levar a cada um que está a caminho conosco todos os sentimentos mais puros e mais verdadeiros que foram curtidos dentro de nós um dia. Não é mesmo? Jesualdo, meu querido, agora eu passo a palavra para você sobre tudo que foi esse ano, sobre o que você acredita que a gente pode tirar de lição disso para que a gente possa levar para o próximo ano. E como eu costumo dizer, que tudo aquilo que acontece nada mais é que, por pior que seja, nada mais é que um tijolo na obra que nós mesmos
estamos realizando em nós. Jesualdo, passo a palavra a você. Muito obrigado, Mário. Muito obrigado pela oportunidade. Quero me congratular com você, com o senhor Osmar, e agradecer a participação e a audiência de todos os internautas, todos os meus companheiros do Centro Espírita Caminho da Luz, os meus amigos da internet. Que Deus nos abençoe abundantemente, porquanto estamos necessitando muito das bênçãos divinas nesse momento. Mas é imperioso que estejamos receptivos para que essas bênçãos façam guaridas dentro de nós. Corria o ano de 1974 e a peste bubônica, como uma grande pandemia mundial, ceifava a vida de muitos. Havia cidades em que as vidas foram dizimadas em 80% pela peste bubônica da Idade Média. Em um daqueles dias do ano de 1374, 2 homens se encontravam no interior de uma igreja medieval. Andavam pela igreja e conversavam um pouco, quando pararam de frente de uma tela, de um quadro, cuja imagem era 2 anjos que caminhavam de mãos dadas na direção de uma cidade na parte de baixo de onde eles andavam, né? Então, um dos homens olhou para o outro e disse: eu não quero ver imagens de anjos. Estamos em plena peste bubônica, que está ceifando a vida dos nossos amigos, familiares, das pessoas que a gente ama. Eu não quero estar de frente de quadros de anjos. O outro disse: é um quadro representando a peste. É uma representação da lenda áurea. Vejam, o anjo de vermelho é Lúcifer, o maligno. Repare que ele carrega em seu cinto uma bolsa, uma pequena bolsa. É nesta bolsa que ele carrega ao cinto, que contém a peste bubônica, onde ele espalha pelas cidades. O outro então observou, e realmente o anjo de vermelho usava uma pequena sacola pendurada no cinto. O outro anjo, com uma fisionomia pacífica, um gesto de bondade e que irradiava muita luz, estava ao seu lado, o carregando pela mão. O homem então perguntou: e esse outro anjo, quem é? Ah, é um anjo do Senhor. É um anjo do Senhor, e o mal só acontece com a sua permissão. Sem a sua permissão, o mal não pode acontecer. E o outro perguntou: e o que ele está fazendo? O outro disse: ele está mostrando para o anjo da maldade os lugares que precisam ser purificados por uma tragédia. Quando eu li essa pequena história, eu fiquei pensando em Paulo de Tarso, que escreve com muita propriedade que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo concorre para o bem. É que a nossa visão ela é arcaica e a nossa visão não consegue entender certas coisas que acontecem. Porque costumamos ver o mundo do ponto de vista material. Então as tragédias nos sufocam, nos metem medo, nos trazem terror. Porque vemos as situações que acontecem no planeta do ponto de vista espiritual, do ponto de vista material. Precisamos olhar o mundo do ponto de vista espiritual. Até porque quando estamos na erraticidade e fazemos nossa programação reencarnatória, a nossa visão é outra. Nós até aceitamos passar por algumas vicissitudes, por alguns problemas, porque sabemos que isso vai alavancar o nosso progresso espiritual. A gente sabe que isso é notório, isso é real no mundo espiritual. Mas do ponto de vista físico, ficamos temerosos. E isso é muito natural por causa do instinto de conservação, ligado a uma das leis de Deus, das leis naturais, que é a lei de conservação. Mas tudo o que está acontecendo nesse ano atípico que estamos atravessando, graças a Deus, concluindo o ano com vida, faz parte de um planeta ainda muito atrasado como a Terra. Segundo na categoria dos mundos, um planeta de provas e de expiações. Portanto, tem muitas provas e muitas expiações que nós precisamos passar.
Ora, feliz naqueles que passam pelas provas, expiações com resignação. E resignação não é se acomodar. Ah, tá tudo certo, Paulo disse que tudo concorre para o bem, então tá tudo certo. Não. Resignação é compreender. Eu tenho falado de vez em quando nos grupos terapêuticos que eu participo, estude sua dor, para que ela não se transforme em revolta. Então, quando a gente compreende a dor e as vicissitudes pelas quais estamos passando, a gente se resigna, porque passa a compreender Deus. Tudo acontece com justiça na Terra. Nós é que não costumamos ver desse jeito. O planeta Terra já passou por situações difíceis, como a história que eu contei da pandemia da peste bubônica, depois a peste negra, a gripe espanhola e tantas outras. É inerente à categoria do mundo em que vivemos, infelizmente. Mas precisamos sair fortalecidos, pelo menos espiritual, dessa situação. Compreendendo Deus melhor, sendo mais sensíveis de coração, estendendo a mão aos mais desafortunados que nós. Precisamos sair dessa pandemia de forma diferente, porque de todo o mal nós poderemos tirar o bem, se olharmos a situação com sabedoria, se compreendermos que Deus é todo justiça, todo bondade, se entendermos Jesus. Meus amados, eu acho oportuno e até providencial que o Natal sempre aconteça 6 dias antes do Ano Novo, porque a egrégora da terra fica diferente. As pessoas se perdoam mais, as pessoas se abraçam, se congratulam. Eu acho isso tão lindo. A minha tristeza é que isso passe logo. Talvez nós devêssemos treinar para que esse sentimento fraterno e de amor permaneça conosco todos os dias do ano que se aproximam. Porque é para isso que nós estamos encarnados. Muitas dores nós ainda vamos passar, se formos ficar mais tempo aqui na Terra. Claro que vamos passar. E deveremos compreender, com resignação, compreendendo a própria dor, as leis de Deus que são justas, porque vai acontecer mais coisas ainda. E eu não sei se vocês sabem, mas a própria ciência já estabeleceu que fazer o bem, que amar, que ser bondoso de coração aumenta a nossa imunidade. Aumenta a nossa imunidade. É impressionante como as células ficam receptivas para os remédios salutares que aumentam a nossa imunidade. Então que aprendamos pelo menos isso com essa tragédia que se abateu sobre o planeta, para que saiamos dessa situação fortalecidos espiritualmente. Jesus passou por situações mais terríveis pelas quais nós estamos passando. E no sermão do cenáculo, quando ele se despedia dos seus amigos apóstolos, depois de deixar algumas recomendações, ele termina o capítulo 16 de João, do versículo 33 em diante, dizendo assim: estas coisas eu vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Entendam, no mundo passarás por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vamos entender essas palavras do mestre. Vamos entender essas palavras do meigo Rabonir da Galileia. Tende bom ânimo. O que significa este conselho de Jesus? Tende bom ânimo. Ora, bom ânimo é sinônimo de fé. E fé é sinônimo de coragem. Né? Tanto é, onde impera o medo, não existe a fé. Mas quando a fé é forte, o medo desaparece. Então precisamos ter fé e precisamos ter coragem para atravessar as vicissitudes da vida com galhardia, com a cabeça erguida, com a consciência tranquila, porque as leis de Deus estão nas nossas consciências. Não é difícil compreendê-las. Saber a vontade de Deus com relação a gente. Estamos na terra, meus amados, estamos na terra para fazermos a nossa vontade de vez em quando, sim. É natural isso. Mas é imprescindível que façamos a vontade de Deus. É para isso que nós estamos aqui. E Jesus veio nos orientar com relação a isso. O mesmo Pai Nosso que Ele nos ensina diz isso. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, e não a minha. No momento crucial do Getsemane, quando ele orava e chorava lágrimas de sangue, segundo João, ele dizia: Pai, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade e não a minha. Então precisamos realizar a vontade de Deus também.
E a vontade de Deus está inserida nas suas leis. Precisamos cumpri-las. É a lei do amor, é a lei da fraternidade. Tudo isso que está acontecendo com a terra e que já aconteceu determinadas vezes, já estavam previstos. No próprio sermão profético do Cristo, ele anunciou que pestes viriam. Mas não era o fim. O fim só vai chegar quando todo o evangelho estiver pregado por toda a terra. Mas nós precisamos passar por determinadas situações com fé. Não poderemos perder a nossa fé. A vontade de Deus é imperiosa e a gente precisa fazer a vontade dele. Meus amados, daqui a 6 dias ou 7, inicia-se um novo ano. Mas o ano não é novo. Não existe ano novo. Não existe. Já aconteceram outras passagens de ano? Houve alguma novidade? A gente faz a contagem regressiva dizendo que tudo vai mudar, mas logo a gente esquece e o ano fica com as suas vicissitudes e problemas que os outros tiveram. O tempo não passa, meus amados. Na verdade, nós é que passamos. O tempo é uma eternidade perene, parada. Mas nós que fazemos parte do mundo das formas, que passamos por transformações e as mudanças e a rotação faz com que imaginemos que o tempo passa, mas o tempo não passa. É a transformação da matéria. E se a matéria se transforma, o espírito também pode se transformar. Então, meus amados, não existe ano novo, mas pode existir uma criatura nova. Pode morrer o homem velho? Pode. Para que surja o homem novo. Não é fácil, mas é possível realizar a vontade de Deus. O próprio Paulo, lá em Romanos, capítulo 12, ele fala, não vos conformeis com o mundo. Não vos conformeis. Né? Mas entendam a vontade de Deus para entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Transformai-vos pela renovação da vossa mente para entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, meus amados. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Enquanto a gente fazer a nossa vontade, talvez não sejamos felizes nunca. De vez em quando a gente precisa fazer, afinal de contas, temos vontade, e vontade é um atributo do Espírito, mas Deus está dentro de cada um de nós. Jesus falou certa vez que aqueles que se parecem com criança, que se assemelham a uma criança, não as crianças em si, que são espíritos velhos, às vezes em corpos infantis, mas aqueles que se assemelham às crianças, são merecedores do reino dos céus. E a criança é pura, a criança não tem ressentimento, a criança beija, abraça, briga e depois está em paz no segundo seguinte. Tem características que nós precisaríamos imitar, né? E despertar espiritualmente, despertar para ser criança, despertar. Paulo também fala do despertar espiritual, desperta ou tu que dormes, ele fala em Efésios capítulo 5, versículo 14, desperta ou tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e o Cristo te iluminará, despertar espiritualmente, porque às vezes nós somos dorminhocos espirituais e vivemos por viver, e vamos levando uma vida mecânica, não é? Nos conformando com o mundo, com as decisões, às vezes equivocadas dos governos. Não, precisamos fazer o certo de acordo com a nossa consciência. Cada um tem uma consciência que sabe o que é certo e o que é errado. Não é? Eu até escrevi alguns versos que tratam do despertar e do voltar a ser criança. Buscai em ti mesmo a verdade, caminhai pelas trilhas do amor. Acendei vossa luz interior e cultivai sempre a humildade. O caminho é a felicidade, tenha méritos para merecer. O caminho é o autoconhecer e andar com Jesus em sintonia. Procure despertar a cada dia a criança que existe em você. Se liberte dos ressentimentos, pois a mágoa só fere e só maltrata. Fuja sempre daquilo que te mata e libere só bons pensamentos. Dessa forma, nobres sentimentos tomarão conta do seu ser. Você pode e deve compreender essa fé que está dentro de você. Procure despertar a cada dia a criança que habita em você. Procure viver o homem novo. Procure matar o homem antigo. Seja sempre agora um homem novo. Porque Deus vai estar sempre contigo. Se quiser ser amigo, seja amigo. Valorize o ser mais que o ter. Tenha sempre a alegria de viver e viva sempre com Cristo em harmonia. Procure despertar a cada dia
a criança que existe em você. Meus amados, nós estamos encarnados para passarmos por experiências materiais. Somos seres espirituais vivendo experiências materiais, para vencermos as provas. É para isso, e para passarmos por algumas experiências, que eu considero exercícios. Não vamos nos transformar de repente, na virada do ano. Não, isso não é possível, porque a natureza não dá saltos, infelizmente. Bem que eu gostaria de mudar repentinamente, para melhor. Bem que eu gostaria. É o meu desejo. Mas a natureza não dá saltos. Mas estamos aqui para treinarmos, um constante treinamento, para sermos espíritos melhores. E uma das ferramentas que nós temos é o tempo. O que é que estamos fazendo com o tempo? Que é uma ferramenta que Deus nos proporciona, nos coloca, né? E está abaixo da 5ª dimensão, mas está acima de nós mesmos na 3ª dimensão. E o que é que a gente está fazendo com o tempo? Muitas vezes o tempo passa e a gente não se dá conta. A gente não vive o momento. Perguntaram para Bob Dylan uma vez o que era viver, e ele disse: viver é aquilo que está acontecendo, enquanto fazemos planos para o futuro. Aí alguém me pergunta: Jesus, mas não se pode fazer planos para o futuro? Eu falo: pode, até deves, mas com os pés no presente. O grande líder tibetano, Dalai Lama, uma vez esteve aqui no Brasil e um repórter perguntou para ele: mestre, o que mais te surpreende na humanidade? Ele disse: o que mais me surpreende na humanidade é o próprio homem, porque ele gasta a saúde para ganhar dinheiro, depois ele gasta o dinheiro para recuperar a saúde. E ele vive demasiado preocupado com o futuro, de modo que não vive o momento. O que mais me surpreende da humanidade é o próprio homem, que ele vive uma vida como se nunca fosse morrer. Depois morre, como se nunca tivesse vivido. Então a gente precisa viver o momento. Esse momento que estamos vivendo agora, apesar de ser na distância, não é? É um momento único, que nunca mais vai ser repetido. Poderíamos até voltar a fazer novas lives com o mesmo tema, falando as mesmas coisas, mas vai ser diferente. Porque Heráclito já falava das mudanças, a dinâmica das mudanças no universo, e estamos inseridos nela. Jesus falou lá no Sermão da Montanha, no capítulo 6, das bem-aventuranças: não vos inquieteis com o dia de amanhã, para cada dia já basta o seu peso, a sua turbulência. Meus amados, a gente só perde quando colocamos nas costas o peso dessas duas eternidades, o ontem e o amanhã, porque nenhum ouro do mundo fará eles virem para agora. Só temos o momento para viver, só temos o dia de hoje. Portanto, lembre-se, hoje é o primeiro dia do resto de nossas vidas. Então, a minha mensagem de hoje é que nós treinemos viver o momento, aproveitar cada momento, que esse momento é uma eternidade que não passa. Existe uma singela história que conta que um homem caiu no barranco, e no meio do barranco ele conseguiu se segurar em uma raiz de árvore. Aí ele olha para cima e vê um urso gigante pronto para devorá-lo se ele subir. Ele olha para baixo e vê uma onça faminta, pronto para devorá-lo se ele cair. E ele então se segura na raiz da árvore, desesperado. Ele olha para o lado e vê um morango apetitoso, vermelho. Meus amigos, o que vocês fariam numa situação dessa? Se sobe, é devorado pelo urso. Se desce, é devorado pela onça. O homem então se segura no galho da raiz, com uma das mãos, faz um esforço hércule e consegue pegar o morango. Coloca na boca e saboreia aquele morango que teve um sabor incomensurável para ele. Aí você deve se perguntar: ora, e o urso e a onça? Eu lhes direi. Nós vivemos inseridos dentro da onça, aliás, do urso dos desafios, da onça das dificuldades acerbas. Pare e coma o morango. Problemas sempre nós vamos ter. Nós vamos ter sempre problemas. Mas o problema não é o problema. O problema é a falta de sabedoria para atravessarmos os problemas e solucioná-los, para crescermos. O companheiro Adão Nonato, nosso confrade, ele sempre dizia nas suas palestras que os problemas são personais trainers espirituais. Quando a gente vence cada um deles, a gente fica mais forte. Essa é a visão que eu queria deixar. Né? Uma visão de consolação, de coragem, de fé. Pedir a Deus sabedoria para passar, porque vamos ter situações difíceis ainda. Então, para encerrar, que eu acho que eu já falei demais para o meu tamanho, não é? Eu quero deixar
uma das melhores orações que eu já conheci na minha vida, que é ecumênica, que não está ligada a nenhuma religião, que a gente chama de oração de serenidade, mas eu chamo de oração da sabedoria, porque sem sabedoria eu não vou ter serenidade, nem coragem. A oração diz assim: concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso, e sabedoria para distinguir a diferença, vivendo um dia de cada vez, vivendo uma situação de cada vez, aceitando os problemas da vida, as vicissitudes da vida como um caminho para eu encontrar a paz, considerando como tu esse mundo pecador como ele é, e não como eu gostaria que fosse, e confiando que tu pode endireitar todas as coisas, se eu realizar a sua vontade, para ser moderadamente feliz contigo nesta vida e sumamente feliz contigo na vida futura. Muito obrigado a todos. Muita paz. Bom, Jesualdo, a gente que agradece. Seu Osmar, obrigado, seu Osmar, por esse momento. A gente sabe que o senhor também é um homem bastante ocupado. Por esse momento que o senhor dedicou a falar um pouco sobre o Natal. Eu tenho certeza que as pessoas conseguiram interiorizar, ou pelo menos sim. Muito obrigado mesmo, seu Osmar. Um bom Natal para o senhor, para a dona Marilande, que está aí junto ao senhor. Jesualdo, meu querido, muito obrigado também. Obrigado pela oportunidade, pelas palavras. Eu acredito realmente que o ano novo está dentro de cada um, daquilo que a gente faz, com as oportunidades que temos de crescer e de nos tornarmos pessoas, espíritos melhores, né? Então, o ano nada mais é que um tempo. Nós somos mutáveis, o tempo, ele passa. Nós mudamos, nós nos tornamos melhores. Agora, eu gostaria que todos, de agradecer a todos. Jesualdo faz parte, dona Marilande, os seus Osmar, todos vocês. Eu anotei algumas coisas aqui, mas a gente nunca fala aquilo que anota, mas eu vou procurar falar. Eu gostaria de agradecer imensamente, agora eu falo como presidente da casa, para aqueles que ainda não me conhecem, eu falo agora como presidente do SECAL, como presidente do Centro Espírita Caminho da Luz, casa essa que me acolheu há muito tempo e a qual eu devo muito, aos meus amigos, aos meus irmãos, que eu fiz nessa casa, que me auxiliaram bastante, que hoje eu procuro auxiliar, que durante esse tempo todo, durante essa pandemia que a gente está atravessando, que está servindo de aprendizado para nós, né? Que mesmo, como o Jesualdo disse, que mesmo distante, está mostrando a importância de viver em sociedade, como é importante viver junto, né? Está mostrando como faz falta isso, essa convivência. Então, eu quero agradecer a todos os trabalhadores, aqueles que, para quem não sabe, a casa passou por reforma, e mesmo aqueles que eram do grupo de risco que estavam lá, né, seu Osmar? Seu Osmar, seu Vidal, lá, José, todos estavam lá fazendo o trabalho, auxiliando lá, trabalhando junto com o pedreiro lá, o mestre de obra, na renovação da nossa casa, na transformação material, né? Vamos dizer assim. A todos os voluntários, aqueles que contribuem, ao grupo de vibração, foi criado um grupo de vibração, a esse grupo de vibração, ao social, ao MEMEI, aos grupos de auxílio aos trabalhadores, agora, recentemente, ao grupo que está tendo né, que recebe um número limitado de pessoas, mas está recebendo, né, de palestras. Demos início a essas palestras virtual e hoje estamos aqui com esse
com essa nova cara, né? Eu espero que possamos realizar mais. E mais? Ao departamento de ensino, ao departamento de infância, enfim, a todos que de alguma forma contribuíram, contribuem e ainda vão contribuir para a existência, para a manutenção dessa casa. Eu agradeço a todos de coração, agradeço pela presença do seu Osmar, do Jesualdo, mais uma vez, agradeço por aqueles que estão nos acompanhando ao vivo, agradeço por aqueles que vão nos acompanhar mais tarde, de coração agradeço, e desejo a todos um bom Natal, desejo a todos um ótimo ano, peço que acreditem que tudo que acontece é porque Deus permite, não cai uma folha de uma árvore sem que Ele saiba, então é para o nosso bem, é para que cresçamos, é para que a gente valorize, é para que a gente acredite, para que renovemos a nossa fé, para que a gente pratique o amor, a humildade e a caridade. Então, agradeço a todos, muita luz, muita paz, e Deus abençoe a todos. Fiquem em paz. Até mais. Um beijo em cada coração. Beijo em vocês.